Qual que é o tema do Domingo de Ramos? Jesus, mestre da justiça e rei e Messias. Sentimos desconcertados numa sociedade competitiva que privilegia a concentração da liberdade, o aspecto político, a concentração dos bens, o aspecto econômico, e isso vai gerar o quê? Violência, alienação das pessoas. Jesus veio trazer o reino do Pai. O que é o reino do Pai? É vida e liberdade para todos. O que é o pecado? Tudo aquilo que é contra a vida e a liberdade para todos. Todas as vezes que você acumula a vida e a liberdade para você, você está fazendo pecado. E todas as vezes que você faz a vida para todos, a liberdade para todos, é uma graça de Deus. O que é capaz de satisfazer os anseios mais profundos da dignidade da vida plena? Lembrar-se da aliança do coração. Isso é domingo passado, isso aí, lembra? Aquela aliança, lembra? Deus fez aliança através da pedra lá de Moisés, ótimo. Contou aqueles rituais, de parte jurídica, nossa, 103 mandamentos. Foi tanto mandamento, tanta regra, e a infidelidade do povo continuou. 3 vezes foram deportados para a Babilônia, não mudou nada, e foi a falência, e Deus tirou até os profetas. Aí, Deus fala, pois é, eu vou fazer com vocês aliança no coração. Aliança no coração, gente, é os anseios mais profundos da dignidade da vida. Toda pessoa do mundo, gente, o Bin Laden, o assassino, o Hitler e você, vocês têm o mesmo instinto religioso. O projeto de Deus, gente, é vida e liberdade, no anseio, né? Anseio, desejo profundo de dignidade de vida. Então, como é que pode a riqueza ter o desejo de vida e liberdade para todos? Não vai ter. Na pobreza, o desejo de vida e liberdade para todos? Não vai ter. Porque é impossível. Ele não consegue nem para ele. Então, vocês imaginam a força política da Eucaristia, que ninguém imagina. Nós estamos acostumados a falar da Eucaristia do lado litúrgico, religioso, místico, sei lá o quê. Você nunca explicou a política da Eucaristia. O que é que significa, gente, todo mundo comer junto? Imagina a sua casa. Que faz o pão, que faz o vinho, tem que ser de todos para todos. Esse domingo de Ramos, a primeira leitura vai apresentar a missão do servo sofredor. Ele vai ser moldável, né? O servo vai ser acessível às mãos de Javé, vai ser obediente, coerente na execução da sua missão. E ele vai passar por cima até, né, das ofensas, das violências, né, a perda de honradez, vida e a liberdade. O anseio, o desejo de todo ser humano, o que é? Vida e liberdade. É a graça de Deus. O desejo de vida e liberdade para todos. O que era a cerveja. Desejo de liberdade de vida para todos. Minha 10ª mulher. É fora, meu filho. Com 10 mulheres, não é desejo de vida e liberdade para todos? Fazendo guerra. Claro que estou acertando fora. É tão simples, mas é profundo, né? É acertar fora do alvo. Se o alvo é aqui, meu filho, então tem que acertar lá, aqui no alvo. Então Jesus vai ensinar isso aqui lá na Galileia da vida. Os judeus pensavam que amar a Deus, acertar o alvo, é entrar no templo de Jerusalém. Jesus mostrou que o alvo era a Galileia.
é aproximar das pessoas, as pessoas mais sofridas, os cegos, surdos, aleijados, estropiados, aí vai. Ajudar quem não tem dificuldade de desejo de vida e liberdade, quem tem dificuldade de andar, de caminhar, de ouvir, de ver, falar, entra tudo. Distúrbio mental, aí estão os demônios. Hein? Então é lá, meu filho, ajude as pessoas a centralizar-se, só isso. É a graça de Deus. Agora, quem é esse servo sofredor? Não sabe, né? Tem teologia do Evangelho de Isaías, né? Alguns dão uma interpretação individual, outro uma interpretação mista, outro dá uma interpretação messiânica, outros ainda, né? Será que era Jeremias, lembra? E claro que nós vamos interpretar esse texto, está falando de Jesus, né? Jesus, quantas vezes Jesus falou, eu vim, no Evangelho de hoje também, né? Eu vim fazer a vontade do Pai, né? Então o profeta recebe o anúncio da palavra do Pai. Então ele é modelado por Deus, não opõe resistência a esse chamado. O profeta está na escuta de Deus. Em segundo lugar, ele vai concretizar isso no sofrimento e na dor, sem resistência. Jesus, aí você vê na Via Sacra, Jesus não abriu a boca. No Evangelho de Marcos também, Jesus não abre a boca. Nos outros evangelhos, Mateus e Lucas, Jesus de vez em quando abre a boca. Ele falou, Judas, por que você me beija, etc., né? O Pedro também, Jesus deu a cacetada, ela falou, mas o Evangelho de Marcos, Jesus assumiu totalmente, sem abrir a boca. É um detalhe, né? Quer dizer que ele veio assumir a missão mesmo, na dor, na perseguição. E em terceiro lugar, como diz aí no finalzinho, né? A confiança, né? Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Jesus, trazer vida e libertação. Então, esta doação não é um fracasso. Vou mostrar que Javé faz o servo em vista do bem do povo. É isso, gente, vivenciar, né? Lembra? O bem do povo, a vida e liberdade para o povo. Então, essa responsabilidade do servo é ser plenamente obediente e fiel. A responsabilidade do servo é ser plenamente obediente e fiel. 3 vezes a palavra vai falar de Senhor Javé, né? Portanto, gente, o servo é aquele que foi capacitado. Aí você entende, né? Jesus te lembra, os fariseus falaram, mas esse moço aí, lá no comecinho, quem ensinou ele? Que autoridade linda que ele tem, mas aonde ele aprendeu isso? Ele não é filho do carpinteiro, de José, de Maria, os seus irmãos, ele conhece. É a prática de Jesus que vai provocar reações em cadeia, né? Desde o início do Evangelho. Então, a morte de Jesus, então, gente, não é um por acaso. Não foi erro de Pilatos, mas é resultado de um plano de morte dos líderes religiosos e políticos da época, do tempo de Jerusalém. Usaram até o Judas para intermediar a entrega de Jesus. Jesus vai até o fim. Lembra do domingo passado? Se o grão de trigo não morre, ele vai ficar sozinho. Mas se morre, vai germinar vida dentro dele. Que imagem bonita, dentro de nós. Quando você morre para o seu egoísmo, ter poder, o saber, quando você morre para suas vantagens pessoais, econômicas, sociais, religiosas, quando você se entrega, gente, se sacrifica para a vida e liberdade para todos, você vai nascer, gente. Isso que é a ressurreição. Até chegou a falar da angústia, Pai, afaste-me esse cálice, lá em Getsêmani, né? Mas que, gente, aquilo é uma expressão que ele tinha que falar aquilo. Para sentir que amar a Deus não é coisa, Jesus não é um super-homem.
bem humano como nós, fraco mesmo. Jesus tinha que chorar também. Mas é nessa fragilidade, gente, lembra? É na fraqueza que acontece a riqueza de Deus. Quando sou fraco é que sou forte. Lembra São Paulo? Então Jesus mostrou essa fraqueza dele, do homem nele, não da fraqueza da divindade, mas dentro dessa fraqueza. Aí você olha toda a história, como é que ele foi fortíssimo, né? Ungido pelo Pai, lembra? Lá no batismo, lá naquela voz, domingo passado também, aquela voz, né? Eu te glorifiquei, glorificarei de novo, né? Houve sinais, né? Divinos, né? Da revelação que Jesus era Deus, né? Mas não podia falar abertamente essas coisas, né? Gente, você imagina, esse evangelho foi escrito de réu diante de Sinédrio, ele se torna o juiz, o filho do homem sentado, quando Jesus fala que vocês vão ver o filho do homem, ele, filho do homem, né? Filho, né? O Messias, o filho de Deus, sentado à direita de Deus. Meu filho. Ele veio para o nosso encontro, assumiu os nossos limites, as nossas fragilidades, experimentou a fome. Olha bem, gente, Jesus experimentou tudo. Lembra a leitura do mês passado, que São Paulo falou também? Jesus, durante a sua vida, passou rezando em clamores de grito, lembra? É uma coisa, um texto fantástico do domingo passado, segunda leitura também. Cansaço, conheceu as tentações, experimentou a angústia, o pavor da morte, foi estendido no chão, foi esmagado, né? Foi atraiçoado até pelo grande amigo, São Pedro, né? E fora o Judas. Foi abandonado por todo mundo, incompreendido, continuou a amar. Olha a pergunta. Que pode Deus rasgar tudo de amor por ser humano? Alguém pode xingar Deus, que Deus te abençoa. Você manifesta a sua totalidade. Olhar na cruz, gente, é denunciar tudo o ódio, a divisão, o medo no mundo. Significa, né, os homens que estão crucificando hoje aí a saúde pública, por exemplo. Olhar a cruz significa aprender com Jesus a entregar a vida por amor. Então, o amor que gera vida. Jesus nunca se descontrola, nunca recua, nunca desiste e mantém sereno, firme, impávido colosso. Lembra o rosto firme de Jesus? Aí está bonito. É essa prática. Então, ele não é um herói inconsciente. Pelo contrário, é um servo de Javé, consciente. Ele nunca desistiu da luta. Então, atitude, sabendo que tudo que ele fez, ensinou, era o que ele aprendeu do Pai. Jesus nunca poderia duvidar nem do Pai e nem ter medo da morte. O que é coerência? Quem é fraco desiste de lutar, não é isso? E nós ainda somos fracos, né? A angústia e o pavor que ele sentiu, gente, é o lado, né? Ele, como ser humano, próximo de nossas debilidades, fragilidades, o seu lamento pela solidão, Jesus, no Getsêmani, sentiu sozinho, né? Sentiu abandonado. É o caminho da obediência ao Pai, gente. Não é um caminho impossível, reservado aos super-heróis, aos deuses, não. É nessa fragilidade que vai mostrar superação, vencer, gente, lá dentro, né? Quando rebenta os nervos, né? Suou sangue e lágrimas. Então, a solidão de Jesus é a nossa solidão dos discípulos. Então, nós, como discípulos, temos que saber também, né? Jesus falava, tome a sua cruz, quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. São Paulo, então, vai descrever, pega o número 13 lá, é o centro de tudo, número 13. Jesus não se apegou à sua igualdade com Deus,
esvaziou-se